E aí pessoal, beleza? Já se inscreveu no canal? Já deixou o like? Deixa eu dar uma cochilada aqui antes, enquanto você se inscreve, enquanto você dá o like. Tudo. Quem aí, se tem algum corintiano, acho que, não sei quem tava no estádio passando frio, velho. Se algum corintiano assistiu o jogo pela TV e não ficou com vontade de dormir no meio do jogo, parabéns, cara. Seu café tá em dia, porque eu sinceramente eu quase capotei no segundo tempo. Outro jogo horroroso e outra vitória. E quer saber? Eu gosto assim, tá? Com o Carrilli foi assim. O Corinthians em 2015, em determinado momento do Campeonato Brasileiro, foi assim. 3 vitórias seguidas e o mais importante, 3 jogos seguidos sem levar gol. Tá? O Dorival pode ter alguns problemas, algumas dificuldades, mas parece que ele arrumou a defesa. São 3 jogos sem ser vazado. Foram adversários mais fracos? Tudo bem. Primeiro vamos começar pelo adversário que não é tão fraco assim, né? Dos possíveis adversários, acho que só o Palmeiras pegou uma coisa pior que a gente, que é o Ceará. O time vem fazendo grande campanha, acho que é o quinto colocado no Brasileirão. Dos outros, todos possíveis candidatos, o pior deles era o Novo Horizontino. O Novo Horizontino é uma equipe que todo ano se classifica no Paulista. É um time que ganhou do Palmeiras esse ano, empatou com o Santos, perdeu para o São Paulo por um erro de arbitragem. E a gente ganhou 3 vezes no Novo Horizontino, as 3 vezes jogando mal, mas ganhamos. E é uma equipe que deve subir para a Série A, porque é um time que é favorito para o acesso, é um time forte, alguns jogadores conhecidos, sabe? É aquele time de Série B, mas é aquele time chato, cascudo, que joga o Paulista toda a quarta. O Corinthians não pegou nenhuma baba, nenhuma baba. E o Corinthians, em momento nenhum, correu o risco de ser eliminado. A formação foi praticamente a mesma de domingo. E vale contar que o Corinthians está sem 4 titulares, porra. Sabe? Nossos 2 jogadores mais cerebrais, nossos 2 jogadores com maior qualidade com a bola no pé, Memphis e Garro. O Mateuzinho que tinha se encontrado. E o Gustavo Henrique, para mim, é titular, mas eu nem sei se ele volta, porque a defesa foi arrumada. Entendeu? Então, e se colocar o Martinez e o Ranieri, que eles revezam, porque eu acho que os dois serão titulares, talvez o Corinthians ficou meio tempo sem 5 titulares. Então, é muita coisa, cara. Então o Corinthians do meio para frente, obviamente, ia sofrer. Obviamente. Você tem os seus 2 maiores talentos individuais fora. Então, ninguém esperava que o Corinthians entraria e amassasse o Novo Horizontino hoje. Só que o Novo Horizontino foi uma equipe infantil, foi uma equipe burra. Eu não entendi. O Novo Horizontino entrou em campo, parecia que era uma rodada de Campeonato Paulista. Se eles levassem o 0x0, um pontinho para Novo Horizonte, estava bom. Em momento nenhum, o Novo Horizontino jogou com uma equipe desesperada que precisava de um gol por qualquer jeito. O Novo Horizontino deixou o Corinthians tocar a bola, ficou lá atrás, fez até um pouco de. Não vou falar cera, mas os jogadores caíam, ficavam. Parecia tipo, eu vou jogar com o nervosismo do Corinthians, faço um gol no final e levo o jogo pros pênaltis. Tática burra. Tática burra. O Novo Horizontino praticamente não machucou o Corinthians. Teve 2 bolas no primeiro tempo que o Hugo pegou. E nada mais. Nada mais. O Corinthians bateu vários escanteios, chegou a bater os 4 seguidos, também não assustou. Primeiro tempo assim, horrível, horrível, pra falar a verdade. Mas dentro do esperado. Dentro do esperado. Não me surpreendeu em nada. Tá? No intervalo, novamente, o Dorival não mexe, só que o time não muda de postura, continua um time sonolento, um time, sabe? E aí chega naquele, como chega nos 60, 70 minutos, aí chega naquela, eu vou para cima, eu tô ganhando. Eu vou para cima, dou contra-ataque e levo um gol, pra quê? Deixa do jeito que tá. Não deixa do jeito que tá. Aí o Dorival foi mudando, ele bota o Thales e o Carrilho, depois ele põe o Martinez, depois ele põe o Charles já no final. E não muda muita coisa. E o Novo Horizontino praticamente. O Novo Horizontino cria menos no segundo tempo do que no primeiro.
quando era pros caras ir pro desespero, ir pra qualquer coisa. E aí, pro jogo não ser realmente esquecido, aquele jogo que você apaga da história, última, praticamente penúltima jogada, penúltimo lance do jogo, uma tabela entre o Félix Torres, que a gente vai falar dele daqui a pouco, o Thales e o Yuri corta e faz um baita de um golaço, velho. Golaço. Sabe? Ele corta, dá que bate caído. Golaço. Golaço do Yuri Alberto. Yuri Alberto que marca pela 4ª Copa do Brasil consecutiva. Ele marcou contra o Atlético Goianiense 3 gols em 2022, marcou contra o América Mineiro em 2023 e em 2024 ele marcou contra o América de Natal. E agora marca contra o Novo Horizontino. Então são 4 Copas do Brasil seguidas com gols do Yuri Alberto. Nas outras 3, quando chegou pelo menos na semifinal. Então, que siga assim, certo? E o Dorival, 3 jogos, 3 vitórias e 3 jogos sem tomar gol, que é mais importante de tudo. Ele arrumou a defesa que estava levando gol de todo mundo, de qualquer jeito. A gente tem hoje 3 partidas sem ser vazado. Ah, foram adversários fracos? Não importa. O Hugo trabalhou muito pouco nesses 3 jogos. O Hugo não precisou fazer nenhum milagre nesses 3 jogos. E agora eu vou destacar a evolução e a vontade de 2 jogadores. Porque para bater, para socar paulada, todo mundo vai. Quando é para elogiar, vamos elogiar também. O Kaká fez uma jogada hoje, que é a jogada que o torcedor corintiano aplaude. É a jogada de jogador que vira ídolo do Corinthians. Eu não tô falando que ele vai ser, não tô falando nada disso. O Kaká, ele pega a bola, ele vai pro ataque, ele dribla 2 jogadores, uma jogada linda, sofre uma falta, o babaca do juiz ignora a falta. O Novo Horizontino parte pro ataque, o Kaká, em vez de ficar rolando no chão, como qualquer jogador faria, ele levanta, corre, vai até o combate e corta o cruzamento. E o Hugo acaba encaixando. O toque dele é fundamental para que não tivesse perigo algum no lance. Essa jogada, Kaká, nota 10. Você perdeu a bola no ataque e na mesma jogada você se recuperou e salvou o gol. Salvou o gol não, salvou o cruzamento. Eu acho que não sei se cruzamento não dá, acho que cruzamento não daria em nada. Jogador assim vira ídolo, tá? Se você for com essa raça, você não perde a sua vaga no time. E os 3 jogos sem tomar gol foram com você, os 90 minutos. E você faz gol quando precisa. Então vamos parar agora de ficar tratando o Kaká como porcaria. Não, é um cara bem útil, tá? A torcida do Corinthians gosta de queimar a cara muito rápido. E o Félix Torres, cara, talvez realmente o Félix Torres, o problema do Félix Torres é ficar na frente da zaga. Porque ele um pouco mais afastado do gol, ele faz menos bobagem. Não, mas ele é um cara que ele conseguiu assimilar a posição ali na lateral direita. Ele não jogou como terceiro zagueiro, não, jogou como lateral, tanto que ele participa da jogada do gol. Ele fez 2 partidas impecáveis contra Santos e o Novo Horizontino. 0 gols sofridos. Um passe para um gol que foi anulado e uma tabela, o começo de jogada do gol de hoje. Vamos falar o que do Félix Torres? E aí? Aquela fiel que já queima jogador? Ok. Tem agora a fiel queima jogador, tem a fiel queima patrimônio. O Breno Bidon pra mim fez um bom jogo hoje, tá? Pra mim ele apareceu no momento que era pra aparecer. O Breno Bidon, ele é um jogador ali que vai ficar no meio campo e tal. E outra, ele é a nossa maior joia, a nossa maior possibilidade de venda. Então vamos parar de queimar o jogador, vamos parar de ser burro. Para nessa janela vir alguém com 30 milhões de euros e levar embora. Tá? Mas o Breno Bidon tem qualidade sim. Antes dele sair, ele quase faz um golaço. Ele participou de algumas jogadas. Ele gosta de fechar mais pelo meio, deixou o Coronado mais aberto. Você entendeu? Ele roda no meio de campo. O problema que o torcedor reclama dele é que ele não sabe qual é a posição dele. E isso é verdade, isso ele vai encontrar. O moleque tem 20 anos, eu acho, 20, 21 anos. Ele vai encontrar a sua posição exata. Mas ele consegue dar combate, ele consegue tabelar. Hoje ele quase fez um gol. Então, vamos parar de queimar o Breno Bidon, porque é o jogador que o Corinthians quer vender. Melhor vender o Bidon do que o Yuri. Entendeu? Então não vamos queimar o nosso patrimônio, gente. Então, pelo amor de Deus. O Bidon é um grande jogador. E pode ter certeza, quando o Bidon chegar na Europa, ele vai virar um jogadoraço.
Eu lembro um pouco de um jogador que também ele era criticado, os torcedores de São Paulo chamavam ele de sonolento. Ele sai de São Paulo até meio descartado. O tal de Casimiro. Não tô falando que o Bidon é do nível do Casimiro, pelo amor de Deus. Até são posições diferentes. Mas vamos ficar esperto. E outro, o Bidon não é titular. Ele está jogando porque o Corinthians não consegue compor o meio de campo titular. O Galo tá machucado. Você entendeu? O Carrilho, ele já tem 33 anos, não dá para ele jogar toda hora. Sabe? O Martínez é a mesma coisa, tá acontecendo um revezamento entre os dois. O meio de campo titular do Corinthians, para mim, é Ranieri, Martínez, Carrilho e Garro. Bidon, opção pro segundo tempo. Os torcedores não entendem isso e querem queimar o jogador que o Corinthians precisa vender no meio do ano. Que é um jogador que não vai fazer tanta falta assim e que vale pela idade dele uma fortuna. Eu não vou entender nunca, tá? Então o Corinthians faz uma atuação pro gasto, de novo, e ganha de novo. O Dorival de 7 jogos ganhou 5. E tem gente reclamando. E aí agora eu, de novo, num grupo que eu tenho lá, babacas, como eu falava no início do Vitor Pereira. Eu falava, o Corinthians não jogava tão bem, mas ganhava. Eu falava, calma, calma, calma. Aí no final do campeonato foi G4, quartas da Libertadores e por causa de um pênalti não ganhou a Copa do Brasil. Não tô falando o que o Vitor Pereira fez depois, tô falando o resultado final, tá? Então, vamos com um pouquinho de calma, tá? Um pouquinho de calma. O Dorival de 7 jogos ganhou 5. Eu prefiro ganhar jogando mal do que não ganhar, tá? E o melhor, ele arrumou a defesa. Das 5 vitórias do Dorival, em 4 o Corinthians não tomou gol. Dos 7 jogos do Dorival, o Corinthians não tomou gol em 4. Então é uma baita evolução. Com o Dorival, o Corinthians só levou gols contra o Inter, contra o Mirassol e contra o América de Cali. Tá? Então, só para lembrar isso. Agora eu vou dar umas pinceladas em outros assuntos pra gente ficar aqui, né, nessa rotatividade corintiana, tá? Eu acho que o Corinthians não teve uma atuação maravilhosa, mas essa camisa deu sorte, né? 3 jogos essa camisa, 3 vitórias. Mas fez o que tinha que ser feito. O que tinha que ser feito, fez. Terça-feira na Argentina, o Corinthians tem que ganhar o jogo. Não importa como. Tem que ganhar. Ponto. Não interessa. Vamos ver quem vai ser o nosso adversário. Eu não sei quando será o sorteio. Obviamente tem CSA, Retrô, que pode nos dar uma tranquilidade. Mas pode vir o Flamengo, pode vir o Fluminense, que pode nos dar problema. O Fluminense nunca deu problema para o Corinthians em mata-mata. O Flamengo, pelo contrário. Aí vamos ver o que vai acontecer. Mas temos aí bastante Copa do Brasil pela frente. Por falar em Huracan e Sul-Americana, eu tenho uma boa notícia para vocês. O Huracan ele está classificado para a semifinal do Campeonato Argentino. Ele vai jogar, se eu não me engano, no sábado contra o Independiente. E vale a pena dar uma secadinha para o Huracan vencer esse jogo, que eu vou explicar por quê. O Huracan, vencendo esse jogo, ele avança a final. A final vai ser no dia 1º de junho, no domingo seguinte. E essa final vai ser contra o Platense, um time pequeno lá de Buenos Aires, ou o San Lorenzo. Se o San Lorenzo e o Huracan avançarem, vai ser o maior clássico da história dos dois times. Vale lembrar que são 2 rivais. Seria equivalente a um Guarani e Ponte Preta. Entendeu? Valendo um título argentino, uma vaga na Libertadores. O que isso significa? Mas o que o Corinthians tem a ver com isso? Você imagina o Huracan joga com o Corinthians na terça-feira, já classificado, podendo perder por até 3 gols de diferença para ficar em primeiro do grupo. E tendo uma final no domingo contra o seu maior rival. Qual a chance do Huracan ir com um time totalmente reserva, com jogadores totalmente sem a menor gana para o jogo? É gigante. Isso pode ajudar muito o Corinthians, que deve ter a volta do Memphis e o Garro nesse jogo. Então eu confio na classificação. Mas eu vou dar uma torcida para o Huracan passar pelo Independiente,
para ele ir à final, para o Corinthians ter esse alívio, que obviamente ninguém do Huracan vai querer perder uma final por um jogo em que o Huracan já está classificado na Sul-Americana. Um jogo que não vale nada pro Huracan, que só perde o primeiro lugar se tomar 4-0. Entendeu? Então nenhum jogador vai querer. E é o jogo contra o maior rival. Pode ser contra o maior rival. Seria. Então aí você sabe, aí grande chance do Corinthians ter mais um título para disputar no segundo semestre. Certo? O Corinthians joga agora contra o Atlético Mineiro, lá no MRV. O Corinthians foi assaltado no ano passado. Vamos ver se esse ano... A arbitragem é uma brincadeira, né? Esse juiz de hoje também bem ruinzinho, né? Putz vida. Bem ruinzinho. Eu acho que aquele lance do Romero foi pênalti. A falta que ele não marcou do Kaká, que quase originou num lance perigoso para os caras. Mas tudo bem. Contra tudo, contra todos estamos indo. Falei do Huracan. Vou falar primeiro. O Palhacitos. O Palhacitos deu uma coletiva para explicar os gastos dele. Aí ele transformou um déficit de 200 milhões num superávit de 4 milhões. Ele fez a mágica do Pirlim Pim Pim. Mas tem gente que acredita no Goku. Tem gente que acredita que se não foi ele, que não sabe nem conjugar o plural, fala nós fomos, nós trazemos. É isso assim. É o André Sanches versão 2. Acha que vai vir um outro com uma nuvenzinha do Goku, vai sentar ali e vai fazer a mesma coisa. A lógica, a solução do Corinthians está dentro dos nossos maravilhosos conselheiros, do estatuto, que não muda. A solução tá ali, tá? Ele deu esse balanço patético. Eu vi o começo, uma passação de pano ridícula, de pessoas que eu nunca vi na vida. Você entendeu? Ele que vai ter que se explicar com um conselho e ele que se lasque, pra falar a verdade. Que se lasque. Ele é um André Sanches versão 2. Mas mais burro, mais burro. O André Sanches pelo menos era mais ligeirinho. Porque ele é mais burro, porque ele foi fazer maracutaia no primeiro negócio dele, que foi o Vai de Bet. No primeiro. Pelo amor de Deus, né? Então tudo indica que no dia 25, no dia 25 não, no dia 26, da véspera do jogo com o Huracan, ele deva ser afastado. Aí o conselho, poderia ser no dia 28? Poderia, mas o conselho não tá nem aí pro clube. Outro caso, veio à tona, mas duas coisas que eu tenho que falar. Que, cara, o Marco Belo, eu acredito nas informações dele. É um técnico que é um repórter que dificilmente erra, tá? Não gosto dele como pessoa, mas como trabalhador, como repórter, ele é bom. Ele deu detalhes de que realmente existe o acordo com a Nike não, com a Adidas, e que está o contrato está na mão do Core, mas o Core disse que depois do dia 26 apenas que eles vão analisar. A proposta seria de 1 bilhão por 10 anos, que daria 100 milhões por mês, seria o maior contrato da história da América do Sul. E a Adidas acenou com um adiantamento de 300 milhões à vista para o Corinthians, que daria um belo de um desafogo. Né? Seriam 300 milhões entrando na receita do Corinthians do Neida. Só que o que a gente vai fazer com esses 300 milhões? Esse é o problema. Por isso que talvez é melhor mesmo apoiar depois do afastamento do Augusto. Se está na mão de um dono, eu sei que o dono vai fazer com esse dinheiro. Eu sei que ele não vai simplesmente transformar esse dinheiro em pó. Agora, na mão dos nossos nobres conselheiros, na mão dos Augusto Melo da vida, eles não estão nem aí, o dinheiro não é deles. Se falir, faliu. Então, o contrato deve ser aprovado. Para o contrato ter ido para o Core, a questão da multa com a Nike já deve estar solucionada. Porque senão eles não vão dar o ok. Eles vão falar, peraí, vocês têm que se resolver com a Nike primeiro. E é isso. Seria uma injeção, né, de ânimo. Pô, 300 milhões assim, inesperado, seria a mesma coisa que o Corinthians vendesse um jogador por quase 40 milhões de euros. É, quase isso. 40 vezes 6, 6, 12, 18, 24. Não. 50, 5 vezes 6. Seria mais ou menos como o Corinthians vendesse um jogador por 50 milhões de euros. E ficasse com 100% do cara. Seria uma injeção de dinheiro muito boa pro Corinthians, assim. Dar uma desafogada, pagar as dívidas mais recentes. Paga o negócio do Rojas.
paga o empresário do Yuri Alberto, renova com o Yuri Alberto. Se houver uma inteligência, esse dinheiro dá para ser muito bem usado, inclusive um pedacinho usado em reforços, tá? Se a Sports da Sorte está a fim de trazer um jogador midiático para o Corinthians, o nome dele é Alexandre Lacazette. Se despediu do Lyon, segundo o maior artilheiro da história do Lyon, foi ídolo no Arsenal, foi dupla do Memphis no Lyon, baita jogador, livre, não assinou com a Arábia Saudita, não assinou com ninguém, seria o nome perfeito para compor o ataque ali. Certo que tem o Yuri, mas dá para jogar ele e o Yuri, e o Memphis um pouco mais recuado. Para zaga, eu tenho uma sugestão, não sei se alguém vai me ouvir. Tem um zagueiro chamado Bernardo, ele tem, se eu não me engano, 30 anos, 30 ou 31 anos, e também em fim de contrato. Ele era titular, foi titular absoluto na Bundesliga pelo Bochum, que acabou terminando na lanterna. Mas apesar disso, as notas dele, eu não assisto a Bundesliga, não assisto o Bochum. As notas dele são altas. É um jogador para compor elenco, quando precisa de zagueiro. De repente, é um achado. Pelas notas das atuações dele, a maioria são acima de 7. O cara fez um bom campeonato, apesar da lanterna do time. Então a gente pode descatacar, não é porque o time foi rebaixado que nada presta, entendeu? Então é um jogador que viria com certeza com custo baixo. O Bochum não deve pagar uma fortuna com o cara dele. Bernard, 31 anos, ele jogou no Brasil há muitos anos atrás. Não sei se foi na Ponte Preta, agora não estou lembrado. Mas ele fez a carreira dele quase toda na Europa. Mais ou menos como o André Ramalho. Então, é um zagueiro ali pro Corinthians ficar de olho. Eu já tinha também sugerido um outro zagueiro que está livre no mercado. Falaram que ele ia acertar com o Celtic, não acertou. Também um ex-companheiro de Memphis, no Lyon, o Denayer. Denayer é um belga. Um belga, já jogou na seleção da Bélgica. Foi titular do Lyon, jogou no Celtic, é ídolo do Celtic. Jogou em alguns outros clubes e também está livre no mercado. E se não me engano, também é 30, 31 anos, alguma coisa assim. E por ter jogado junto com o Memphis, também pode ajudar o Corinthians, caso o Corinthians possa contratar, se o salário esteja de acordo, certo? Então essas são as coisas aí que eu tenho para falar. Sobre SAF. Chegou a proposta da SAF. E agora? A Gaviões não deixa. A Gaviões então que vai se filiar a outro clube, né? A Gaviões, se vier um projeto sério de SAF e a Gaviões não quiser, significa que eles não gostam do Corinthians, tá? Que eles gostam deles mesmo. Porque uma instituição que faz um post antissemita no meio de uma campanha de doação não dá pra você levar muito a sério. A proposta é da OTB Sports, que tem como dono Marcelo Goldfarb, um empresário. Eu vou procurar pesquisar mais coisas. A ideia dele é muito boa. A ideia seria zerar as dívidas do Corinthians e colocar o Corinthians, como no caso do Green Bay lá, na bolsa de ações para que torcedores ou outras pessoas possam comprar ações do clube. Aí, obviamente, o Marcelo Goldfarb, precisava ver se esse vídeo chega nele, imprime assim essa proposta e manda para todas as torcidas organizadas. Fala, a proposta é essa, a proposta é essa. Ou chega, pega um panfleteiro na frente da arena, na hora que o cara estiver passando, você entrega na mão dele, vai entregando o panfleto. Aí dentro lá, você coloca de maneira bem clara tudo o que você está oferecendo. Porque se a gente pressionar, sai. Só que eu não sei realmente se isso é bom, tá? Preciso olhar e ver, tá? Mas existe essa proposta. Existe esse desejo da OTB Sports de administrar o futebol do Corinthians. Tá? Eu não vou falar que é bom, não vou falar que é ruim. Eu preciso ver. Se for uma porcaria, se esse Marcelo Goldfarb é um trambiqueiro, não sei. Aí a gente rasga e esquece. Vai lá tentar comprar o Palmeiras. No caso aí, se for bom, não vejo o porquê da gente não tentar. Tá? A gente tá vendo, né? A gente tá vendo aí, por exemplo, o Textor, que é tão falado. O Botafogo já tá entrando nos trilhos de novo. O Crystal Palace ganhou o primeiro título da história. O Lyon saiu da zona de rebaixamento, foi para a Liga Europa e chegou nas quartas de final da Liga Europa. Renascendo das cinzas. Então, será que o Textor é tão horroroso assim? Não sei.
né? Que nenhum desses clubes são de massa, são clubes gigantescos. Mas dentro das limitações desses próprios clubes, ele conseguiu bastante coisa assim, tá? O campeonato francês não dá para competir com o PSG, não dá, né? Crystal Palace, pô, conquistou algo que ninguém imaginava. E o Botafogo pegou só uma Libertadores brasileira, só isso. Só foi o segundo time na história a fazer isso no mesmo ano. Só o Flamengo em 2009 tinha feito. Então, vamos ver se tiverem outras propostas, tudo. O Corinthians precisa sair da mão desses ratos urgentemente. Se você vê essa coletiva, que é aquele tiro de desespero para o Augusto salvar o mandato dele, é desanimador. E não adianta você falar que vai entrar outro ali no lugar e vai fazer melhor. Não adianta. Não vai. Não vai. Eu já acreditei muito em Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, André Sanches, Roberto de Andrade, Augusto Melo. Não acredito mais. Eu não acredito mais. O Corinthians precisa do rompimento. E o rompimento é agora. E o rompimento é agora que o time está bem dentro de campo. Eu já esperar o quê? O time quer para a segunda divisão? Tá no desespero, na zona de rebaixamento, como ano passado? Não, vamos esperar agora que o Corinthians dentro de campo tá ok. Não tá voando, não é o melhor time do Brasil, nada disso. Mas também tá longe de ser o pior. O Corinthians tá na linha mediana. E um pouquinho para cima até, porque ganhou o título paulista. Tá classificado na Copa do Brasil. Mas só, a gente chegou a estar eliminado, segundo o UOL, da Copa do Brasil. Lembra que o UOL nos eliminou da Copa do Brasil ano passado? Quando o Corinthians perdeu do Racing, o Corinthians está fora da Copa do Brasil de 2025. Olha, a gente está nas oitavas. Já é mais um jogo na arena, ó, 40 mil pessoas hoje. E 3 milhões da CBF no bolso. A gente passa das oitavas, acho que é mais 5 ou 6 milhões da CBF e mais 40 e tantas mil pessoas no estádio. Se for um clássico, torcida única, pode ter 48, 49 mil pessoas. Então, ou seja, só com essas oitavas de final, o Corinthians já vai ganhar uns 5 milhões. Passando, pode dobrar isso aí. Aí só nessa brincadeirinha aí, o Corinthians já pode estar com 20 milhões de reais só nessa participação na Copa do Brasil. Tá bom. Eu acho que tá bom, né? E tendo esse negócio do argentino, o Corinthians tem boas chances também de passar na Sul-Americana. Tá? Eu acho que com Garro, Memphis, Yuri, com a defesa postadinha certinho, o Corinthians vence até o Huracan titular, tá? O Corinthians é muito mais time. Mas é óbvio que se os caras vierem sem nenhum tipo de interesse no jogo, é bem melhor, né? Bem melhor. Então, é isso que eu tenho para falar. Vou ficar aqui de chavando muita coisa. Nossa, eu assisti 10 minutos daquela... Cara, o meu QI acho que é 122, cara. Na hora que eu assisti 10 minutos daquela coletiva bizonha lá, meu QI acho que caiu uns 30 pontos, velho. Devo estar com uns 90 agora, né? Putz, velho. O Augusto não sabe nem falar, mano. O desespero tava tão grande, né? Aí no desespero a gente elege um cara como o Bolsonaro. Aí no desespero a gente elege um cara como Augusto Melo. Por isso que a gente não pode deixar chegar no desespero, gente. A gente não pode deixar chegar no desespero, porque senão qualquer coisa vira tábua de salvação. Um jacaré, um crocodilo vira tábua para você se salvar do afogamento. Entendeu? Quem no país acreditou no Bolsonaro, quem no corintiano que acreditou no Augusto Melo, viu uma tábua enquanto tá se afogando, na hora que você foi pôr a mão na tábua era um crocodilo, não era um jacaré. Foi isso. Então a gente tem totais condições de ter um futuro bem melhor. Beleza? Valeu, pessoal.